Boa noite a todos. Vocês me escutam? Eu estou achando que está baixinho. Hoje nós vamos trabalhar um tema. Eu gosto muito, eu sempre gosto quando Jesus é o tema que envolve, né, as suas falas, os seus discursos. E dali, como é que nós vamos tirar essas informações, até que ponto aquilo que foi dito realmente nos ajuda a construir a nós mesmos, né, como espíritos. Porque todas as falas, todos os discursos, todas as ações de Jesus, elas foram educativas e elucidativas. Mas para percebê-las, para poder trazer esse sentido da sua fala, das suas experiências em nós, é preciso ter poder de escuta. É preciso estar aberto a fazer essas interpretações. Não de maneira afobada, não de maneira só quando dói que a gente procura entender, mas de uma maneira permanente. Algo que seja cultuado em sua vida o tempo todo. Dentre de todas as coisas que Jesus falou, eu gosto muito do livro, né, que é de Neio Lúcio, eu sempre falo dele aqui. O nome do livro é Jesus no Lar. Ele sempre tem aí na livraria. É um livro pequeno. Foi psicografado, né, com a companhia de Francisco Cândido Xavier. Todos os capítulos, eles envolvem uma conversa entre os apóstolos e Jesus. Ora, tem alguns filhos, parentes, mas principalmente nesse colóquio, nessa conversa com os apóstolos. E o livro, ele ensina, ele orienta, de alguma forma, como a gente pode explorar o Evangelho no lar. Que temáticas a gente pode estar discutindo. E uma das temáticas é a sensatez, que eu acho fantástico, porque isso, para mim, expressa o próprio Jesus, a sensatez encarnada. O nome do capítulo é O Príncipe Sensato. Conta-se que Jesus estava com os apóstolos, antes de todos irem dormir, sempre ao final dos trabalhos, eles se reuniam. Alguns apóstolos estavam viajando, mas assim, sempre tinha alguém para poder participar dessa discussão. Jesus não tinha uma casa fixa, porque a história conta que ele quis andar, conversar, ir até onde o povo está, trabalhar todas as dificuldades desses povos, ajudá-los naquilo que foi preciso. Então, ficar fixo em um único local não era uma coisa boa. Então, vamos ver ao longo da história, ele dormindo ou estando em várias casas na hora do almoço, na hora do sono. E geralmente ele ficava na casa de Pedro, quando, a depender da região que ele estava, mas a casa de Pedro era um local que ele gostava muito de ficar. E nessas andanças dele, ao final dessas andanças, eles foram parar na casa de Pedro, conversando com os apóstolos. E ele era uma pessoa que ele nunca interferia imediatamente. Ele ouvia, pegava a ideia, e lá ele começava todo um discurso e uma parábola, né? Alguma coisa que pudesse estar estimulando as pessoas. E o Evangelho no lar é isso, essa é a grande intenção. A depender do conteúdo que você esteja lendo, é muito fácil você trazer para o seu cotidiano. E quando você traz para o cotidiano, as pessoas entendem melhor. Se tiver uma criança ali ao seu redor, a depender da idade, tenta trazer os próprios exemplos daquela semana, porque isso vai ser muito importante. Ou pedir ao filho, ou pedir a um outro, que coloque os exemplos na mesa para que se possa discutir. E naquele dia, um dos apóstolos, de maneira muito reflexiva, abriu o discurso, a conversa, fazendo o seguinte questionamento: Mestre, como será que o Senhor da vida, o Pai de todos nós, realmente, qual a melhor conduta que Ele deseja? De nós somos seus filhos. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? E imediatamente, ele nem acabou de falar, Jesus entrou de uma maneira muito intensa,
não severa, mas brava no sentido de falar com propriedade, de uma maneira educativa, magnética, que era um poder das palavras e do olhar que era fantástico, e todos atentos ao que ele ia dizer sobre conduta. E aí, ao invés dele responder, ele começou a contar uma história, que é essa que a gente vai abordar. Havia um senhor muito rico, ele tinha muitos filhos. E cada filho já tinha as suas mulheres, a sua própria tribo, porque esse homem, ele criou um império enorme. Então ele tinha muito dinheiro e poderia dar uma parte para cada filho. Eles estavam muito contentes, não havia problema em relação a isso. Mas chegou um determinado momento, ele começou a sentir, a reparar que era necessário trabalhar alguma coisa que pudesse ser mais produtivo na fala, naquele discurso dele com os filhos. E disse o seguinte: olha, a cada um eu dei esse pedaço de terra para suas famílias, para as pessoas que moram com vocês naquela comunidade, mas não esqueçam de trabalhar e gerar uma boa produção naquela terra. Mas não esqueçam de que o trabalho, enquanto trabalhando, enquanto trabalho, enquanto o serviço existir, ele deve gerar em você algo muito importante, que é a ideia da educação. Tudo que você faz ali, naquele lugar, tudo que você vai gerar, que você vai trazer para as pessoas que vão trabalhar com você, que você vai ensinar, que você vai falar, que você vai permitir realizar, que seja produtivo, mas ajude você a se educar, principalmente você. Pensem nisso, porque também, logo, logo o temporal vai vir, vai haver a mudança climática e é preciso proteger a terra. Essa comunidade, essas pessoas, essa produção que vocês estão gerando. Mas não esqueçam de fazer isso através de um processo educativo pelo serviço que você vai empreender. Os filhos sempre respeitaram muito esse pai, esse senhor, e ficaram atentos, sim. Aí chegou um determinado momento, cada um foi para os seus mini impérios, e lá produzindo, ficando muito atento a tudo que foi dito. Mas, com o decorrer do tempo, eram muito mais conversa do que a produção, do que a ação, do que o movimento. E muito mais uma conversa do cotidiano, do dia a dia, e o tempo ia passando. E a desatenção em relação ao que realmente deveria acontecer, como o pai orientou, não estava acontecendo. Mas falavam bem, falavam bonito sobre solidariedade, lembravam as coisas e as pautas que o pai colocava elogiando. Mas isso se passou, e daqui a pouco era possível ver as conversas de uma maneira meio despreocupada. E, com o tempo, larvas, insetos, micro-organismos começaram a tomar conta da lavoura, das árvores, das plantações. E o tempo ia passando e lá eles continuavam conversando. Até um determinado momento que a conversa gerou em relação ao próprio pai. Que o pai estava ficando velho, que o pai tinha cabelo branco, estava gordo, né? E as críticas começaram a tomar um direcionamento que não era nem costume deles. Mas o tempo foi amargando aquele, não tinha mais novidade, vamos falar do pai. E aí, esquecendo a orientação daquele pai sobre o serviço e a educação. Trabalhe, mas aproveite. Utilize o serviço que você está fazendo, seja qual for, de maneira que isso seja educativo para você. Eles não se atentaram a isso. E depois de muito tempo, o pai realmente nessa condição, começou a reparar que em determinados lugares que havia um barranco, a água, quando chovia, ia descendo, ia fazendo aqueles buracos, aquilo entrando nesses pequenos impérios, e isso ia lesando a terra mesmo. E ele só atento. De repente, ele verificou que um dos filhos havia prestado bastante atenção naquilo que o pai havia falado. E assim ele fez. Ele ficou atento
participava eventualmente dessas conversas, mas não deixava o serviço de lado. Tanto que foi a única terra, praticamente, que ficou protegida, porque ele ficou atento àquilo que o pai falou. Nos momentos que iam conversar coisas que não eram de utilidade, não de crescimento, saía e ia cuidar da terra. Então, a terra dele foi bem protegida. Qual é a moral da história? Onde é que Jesus quis chegar quando contou essa conversa, né? Quando comentou essas palavras, fez esse discurso? Muitas vezes nos pegamos com as palavras mais bonitas, quando alguém nos aborda, sempre uma coisa boa para falar. Espero que sim, porque esse também é uma tarefa muito interessante para o espírito. Estar sempre atento àquele que vai chegar, o que ele vai pedir, o que ele precisa, o que ele necessita. Mas Jesus chama a atenção de uma coisa importantíssima. É esse estado de espírito. É esse olhar, é esse momento que é precioso, que você precisa ficar atento, porque o tempo e o silêncio fala. O que o ambiente necessita? O que essas pessoas que estão aqui estão pensando? Como eu capto isso? Como eu posso ajudá-las? Quais são as melhores palavras para ser falado agora? É isso que Jesus chama a atenção. Que qualquer serviço, qualquer trabalho, ele seja também autoeducativo, porque tudo que falo, primeiramente é para mim. Eu não tenho dúvida disso. A sensatez é algo que nos acompanha o tempo todo. A necessidade da sensatez é algo que nos acompanha o tempo todo. E Jesus sinalizou isso muito bem quando ele disse, olha, cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente fala bem, a gente tem os livros para ler, escreve, mas na hora do fazer é um problema. Porque a gente deixa isso passar. E a coisa fica naquilo que é belo, de maneira externa, mas internamente aquilo não foi feito. O que é que tem em nós, onde que nós estamos nesse momento das nossas vidas, que podemos trazer isso com uma produtividade enorme e pensar nessa sensatez? Nós temos, assim, o dicionário, ele comenta que a sensatez, ela tem a ver, está relacionado também com o equilíbrio das coisas. Como é que você vai abordar? Que discernimento você vai dar? Que bom senso? Que impressão que você está tendo para que você esteja em equilíbrio, para depois começar a produzir, seja na fala, seja nas ações. Outros autores espíritas e não espíritas também, eles dizem que para que você perceba a sua sensatez, o exercício da meditação é um bom começo. E a meditação não necessariamente é aquela de sentar e estar num comportamento zen e ouvir determinadas músicas. Pode ser aquele silêncio interior que você faz. Aquela abordagem interna que você pergunta mesmo, da onde vim, para onde vou, o que eu quero com tudo isso que faço. Mas pense, para que tudo isso? E aí Jesus, na sua preleção final, ele vai dizer assim, Deus, esse pai que você pergunta, qual é a melhor conduta, eu lhe digo que é a sensatez, é uma forma não só de você educar, mas de você ficar atento como você vai se relacionar. Porque nós não somos uma ilha, não vivemos isoladamente. O tempo todo é com alguém, ou é falando, ou está dormindo, ou está acordando, ou está trabalhando, no trânsito, seja onde for, a gente não está só. Nós não estamos sós. E toda essa relação com o outro, ela tem também uma educação, ela é um processo educativo. Mas como lidar com o outro se eu não sei lidar comigo, se eu não me compreendo, se eu não sou sensato nem comigo? Me violento o tempo todo com as minhas palavras, com as minhas ações, com as minhas mágoas, com a minha vida mal resolvida, com os meus conflitos, com as minhas dores, e aí a gente vai aumentando. E sei que tudo aquilo vive em mim, mas não trabalho aquilo, eu não me questiono. Eu não procuro saber, peraí, eu estou sendo sensato comigo, será que é preciso eu chegar assim? Até onde eu cheguei?
E o meu corpo vai falando, eu vou ficando irritado, mal-humorado, não consigo dormir. Aí vem aquela sensação de angústia, vontade de sair correndo. E aí as outras coisas vão aparecendo e eu vou ficando naquele redemoinho, sabe por quê? Porque eu não pego esse ambiente que existe em mim e faço uma interpretação. Ou seja, eu não estou sendo sensata comigo. Esse discernimento, ele não aparece porque eu não estou dando tempo. Porque eu mesmo me canso mentalmente, intelectualmente e fisicamente por causa desses problemas, dessas questões. É óbvio que viver a vida, estar com outro é muito bom. Mas estar consigo também e se compreender é melhor ainda. Porque através dessa compreensão de si mesmo, a gente busca o equilíbrio. Estar equilibrado com o outro no viver traz paz. É uma das coisas que o mundo precisa, é paz de espírito. E ninguém divide paz de espírito com o outro e consigo mesmo na doida, sem pensar, sem ter bom senso. A orientação nos chama a atenção, os espíritos têm nos chamado muito a atenção, de que esse é um momento tão especial para nós, que a maioria das vezes a gente desencarna e não percebe essa sensatez do mundo. O que o mundo quer? O que eu preciso? O que esse meu mundo ele necessita? Por que eu vivo desse jeito? Porque é muito fácil apontar, falar do outro, mas apontar o dedo para cá, lembrar que você tem limites, que você também fala desse jeito, que você também é assim. E que é muito fácil julgar, mas quando o outro julga, a gente fica cheio de melindres. Como estar em harmonia num sistema como esse? Porque não pensemos que as pessoas não falam, que as pessoas não nos avaliam, que as pessoas não nos criticam, não. Principalmente a nossa família, que tem mais intimidade, inclusive, que fala, toca o dedo na ferida, ainda roda e machuca muito. Porque fala verdades, na nossa frente. E muitas vezes a gente fica com raiva mesmo, a gente fica magoado, fica sem falar uma semana. Mas será mesmo? Será que a sensatez dela, o bom senso dessas pessoas, não estão mais amplos e mais abertos do que o nosso? Desculpe, viu, gente? Porque discernir, refletir sobre o ambiente, é pensar nos nossos limites, aonde queremos chegar com o que estamos fazendo. Porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, estamos de passeio. Nós estamos aqui para cumprir e experimentar algo que vai nos fazer feliz. Mas se eu não dou esse espaço para isso, se eu não exercito esse bom senso que o Pai, o Senhor da vida, espera tanto de nós, a gente não vai avançar muito. Porque quando você não está equilibrado, você atrai e traz muitas consequências que não são boas. Eu nunca vi um resultado de uma pessoa destemperada, desequilibrada, angustiada, que tudo faz correndo, que não pensa, que fala e fala de qualquer jeito, magoa o outro, não raciocina, deixa as emoções tomar conta da própria vida. E alguma coisa, o resultado disso ser bom, eu não conheço. Porque pode até ser bom para o sistema, mas para você não vai dormir bem. E às vezes a gente não percebe, a gente vai vivendo, e não vai se tocando nessa sensatez. E aquela tempestade, aqueles insetos, vão começar a invadir nossas fazendas. Quando a gente tem que tomar conta, poxa, já está finalizando o ciclo da vida. Mais uma vez, vamos aguardar, vamos desencarnar, conversar com os nossos mentores, familiares, olhar a parte de nossas vidas, o que a gente precisa ponderar mais. Aí a sensatez, ela, de repente, vai ser exigida de uma maneira muito mais clara. Porque aqui, enquanto reencarnados,
esse corpo material, ele limita para algumas percepções. Mas apenas se você não souber usá-lo. Porque organicamente, do ponto de vista meditativo, tudo é possível trazer ao equilíbrio. Quando a gente faz uma respiração adequada, quando nós sentamos de maneira adequada, fazemos algumas leituras e depois nos deixamos levar por esses pensamentos bons, por essa meditação, primeiro em mim e depois do contexto que eu estou, é uma forma de você se conhecer. Quais são os seus limites? Você já parou para pensar? Aquilo que as pessoas andam dizendo, andam construindo como críticas, realmente é o que você precisa mudar ou não? O que você pensa sobre você? Tem uma coisa interessante que o texto fala, que é uma das abordagens assim que eu acho interessante, que diz que a sensatez é o bom senso e é fundamental para desenvolver os relacionamentos humanos. Por que será? Porque estar sensato com o outro ajuda a melhorar a minha relação com o outro. Porque quando eu chego nesse ambiente que eu sinto, que eu dou um tempo para mim, para que eu possa interpretar o que acontece, quais são as tendências da minha fala, desse meu trabalho nesse momento, eu consigo, de uma maneira empática inicialmente, simpática posteriormente, desenvolver uma abertura tal de que eu me sinto à vontade. E nesse momento de me sentir à vontade, eu consigo dividir com outro as minhas necessidades. Eu consigo fazer uma interpretação em você, nesse seu olhar, na forma como você está, de que maneira eu posso lhe ajudar. Como eu posso? Porque as coisas ao nosso redor, elas não. O certo não é estar distante. Pelo contrário, é estar próxima. Mesmo nos momentos que nos deixam perante uma calamidade, uma tempestade, um conflito moral. Tudo serve para nós. Tudo. Mas como meditar sobre isso? Que distância e que abertura? Porque às vezes a gente fala e o outro não quer dar ouvido. Lembra do poder de escuta que eu falei? É preciso estarmos com o ouvido bem trabalhado. E não se culpe por aquilo que você vai ouvir. Não se coloque nessa responsabilidade. Porque você é um espírito aprendiz. Eu sou um espírito aprendiz. Ele é. Todos somos. Cada um com a sua caminhada. Elaborando a vida da melhor forma possível. Mas é preciso ter a sensatez da escuta. É preciso exercitar junto com ela a paciência. Porque são virtudes que aprimoram o espírito. Estar meditativo enquanto o outro fala, o que ele está falando? O que daí é bom para mim ou nada é bom para mim? Mas, ainda assim, respeitá-lo nessas relações. Porque é o momento dele, é o que ele está dizendo, é o que ele está fazendo. E, nesse momento desse bom senso, o que eu posso ajudá-lo? De que maneira eu posso ser solidário comigo e com o outro? Porque é para isso que estamos aqui. Quando nós desencarnamos, com certeza, a gente não vai levar, as coisas estão aqui em cima dessa mesa, eu não vou levar esse sapato, esse microfone, essa bolsa que está aí. A gente não vai levar nada disso. Nós vamos levar o que a gente aprendeu quando a gente teve bom senso. Porque com bom senso me faz meditar e me estimula a ser justo. E aí eu não saio desequilibrado falando o que eu quero falar. Porque tem a minha personalidade. Mas a minha personalidade, eu não sou só a minha personalidade. O bom senso, ele ajuda a desenvolver a intuição, que ajuda a aprimorar a minha personalidade. O bom senso ajuda eu a interpretar as necessidades do outro. Como eu não vivo sozinho, quando eu aprendo com outro, às vezes o outro fala uma coisa, eu estou fazendo uma coisa, eu falei, pô, eu podia ter feito isso. Ou aquilo eu não deveria fazer, eu não posso fazer aquilo. Porque se eu repetir, vai ser mais um erro. E um erro, mais um erro, mais um erro. A gente tem esse aglomerado de problemas na sociedade. Porque está faltando bom senso social. Mas, por mais que eu olhe e
aponte, seja ao político, seja aos nossos professores, as pessoas que convivem conosco, eu não posso esquecer que eu faço parte dessa sociedade. Eu não posso esquecer que o bom senso tem que começar por mim. E se eu não me respeito, se eu não me analiso, se eu não me questiono, eu não tenho como fazer isso socialmente, porque eu vou ser injusto. Com que parâmetro eu vou ter para poder criticar o outro? Se eu não sei nem dos meus limites, quais são os meus medos? Eu ainda tenho medo de escuro? Por quê? Eu tenho medo de espírito? Por quê? Por que eu não avanço nisso? Porque tudo que faço, eu recuo. Eu não vou até o fim. O que está acontecendo? Isso é se explorar. E muitos de nós, as terapias ajudam. Esse tratamento que a gente está fazendo aqui é belíssimo. Com certeza vai nos ajudar a equilibrar, nos dá muitos discernimentos. Porque esse momento meditativo é um momento também do bom senso. Porque você escuta, traz para você e vai se reelaborando. E certamente sai daqui diferente, não sai igual. Sai muito meditativo. Uma outra coisa que os estudos dizem é que a sensatez é diretamente ligada às nossas percepções sensoriais. Principalmente e inicialmente aos sentidos físicos. Quando nós estamos com frio, o que primeiramente vem? Que necessidade? Agasalhar-se, tomar um leite quente, estar num ambiente que nos deixa mais protegido, porque frio pode até matar. Então, eu vou discernir, vou refletir o que eu estou precisando nesse momento. Se eu estou andando pela rua e, de repente, sai todo mundo correndo, eu não sei nem o que é, também vou sair correndo. Mas eu não posso sair na doida sem olhar dos lados, porque eu vou atropelar as pessoas. As grandes catástrofes acontecem e muitas pessoas morrem quando uma passa por cima da outra, porque às vezes nem é aquele momento, às vezes é uma necessidade mesmo, tem que correr, mas ainda assim, você não pode se desequilibrar e se desesperar igual todo mundo. Porque essa é a onda que é contrária ao bom senso. Pense nisso. Porque os pensamentos sociais que abrangem a nossa sociedade hoje, o nosso país, a nossa região, o nosso estado, o nosso bairro, esse ambiente, ele tem um sentido. Você está indo em qual? Você está indo no oba-oba ou você está tendo o bom senso de pensar? Você pensa como a maioria, como a minoria? Como é você no mundo? Porque o espírito vive isso no seu cotidiano. O espírito necessita dessas reflexões profundas. Porque a busca da felicidade necessita experiências. Repare que, eventualmente, você está feliz, mas daqui a pouco, de repente, passa e está infeliz, daqui a pouco a felicidade aparece. Mas, se você não souber aproveitá-la, o que te levou a essa felicidade? Como foi mesmo? Lembre aí. Pega esse roteiro, pega essa cauda de cometa novamente e siga. Mas você precisa interpretar isso. Porque o mundo é muito louco, ele está muito louco. Mas você não pode estar louco como o mundo. Se as pessoas da sua casa, o A, o B, o C, estão assim, cadê a sensatez da sua parte? Porque a sensatez convida a outras virtudes, que é a paciência, é a responsabilidade, é o encantamento do amor pelo outro. É a maturidade do espírito quando ele consegue fazer essas interpretações. É preciso crescer consigo mesmo também. O outro nos ensina, mas eu não consigo ensinar o outro se eu não sei quem sou. Se eu não me permito a não me violentar moralmente, do ponto de vista dos pensamentos, do ponto de vista das ações, porque eu consegui perceber qual é o meu limite, onde eu posso ir. Porque aí, quando eu vou me entendendo, eu vou descortinando todos os meus medos. Ai, eu pensei tanto sobre isso, eu não tenho mais medo. E outra, no caso desses filhos, desse senhor, que era tão rico, quando eles já não tinham mais coisas para conversar,
palavras bonitas para se falar, foram encontrando alguém que poderia ser criticado, que era o próprio pai, que havia dado vários exemplos. Onde estamos? Onde queremos chegar? Precisamos pensar, porque o bom senso é, epa, essa conversa já não está dando mais para mim. Para mim, hoje chega. Esse ambiente vai me fazer mal. Pense. Esse sentimento que eu estou, peraí. Essa angústia, esse desespero, tem que pensar sobre ele. Não, o outro vai nos ajudar, e nos ajuda muito. Mas precisamos trazer isso para nós, porque nós somos os primeiros a nos ajudar. Pense nisso. Continue com ajuda, pedindo, explorando isso, mas um dia você vai conseguir perceber que você mesmo, no seu caminhar, já é a própria autoajuda. Já começa a se autodescobrir. Isso leva algum tempo. Alguns fazem isso com muita facilidade, outros ainda precisam muito de ajuda, mas é preciso pensar. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é fundamental porque traz elos que são verdadeiros. Porque como o bom senso ajuda a estimular e amadurecer essa nossa personalidade através das intuições que vão chegando, as verdades nos seus lugares corretos, elas vão aparecendo. E eu vou analisando, aí eu vou compreendendo o meu limite. Olha, ali eu não vou porque não é verdade aquilo. Aquelas palavras, aquelas coisas, aquelas pessoas, não é o meu, não é para mim. Eu preciso pensar do que realmente é verdade e o que eu tenho, qual palavra, qual ação, que situação eu preciso me alimentar. Porque o espírito encarnado, ele precisa de alimentação, ele precisa de água, ele precisa fazer exercício físico, para ele não adoecer. E o espírito? Precisa de quê para não adoecer? Sensatez é uma orientação de Jesus. O Senhor da vida pede uma conduta sensata, o tempo todo. Como é que o espírito vai caminhar se quando eu desencarno vou deixar tudo aqui e vou levar isso que não se pega, isso que não se conta, isso que não dá para provar, mas dá para sentir. E quem vai nos levar isso é a sensatez. Em qualquer lugar que você esteja, é sensato que eu, ao descer, que eu não desça por aqui. É óbvio. Por quê? Não faz sentido. A escada foi feita para isso. As coisas têm que fazer sentido. Percebe? O que faz sentido para você? Qual instrumento que você está usando para te chamar a atenção sobre isso? Que estratégia você usa para ser um espírito feliz, não egoísta? Porque a felicidade, quanto mais a gente divide, mais ela multiplica em nós. Mas a paz, ela é estabelecida. Porque a justiça, ela vai se tornando mais verdadeira, mais sagaz. Muito mais importante em nossas vidas. Vamos cultuando isso entre todos, seguindo o caminho verdadeiro. O caminho que nos deixa seguro. Mas se você não pensa, se você não medita, se você não busca esse caminho do equilíbrio, você não consegue ver nada. Porque aparece uma cortina escura de tanto você circular naquela energia, naquela vibração, naqueles pensamentos, porque você não reflete sobre ninguém, você não reflete sobre você, mas sabe fazer críticas, sabe trazer problemas como ninguém. Pergunto, para quê? Onde isso vai lhe fazer crescer? Porque o bom senso também é essa análise. O que eu preciso para mim hoje? Hoje é quarta-feira, noite, vou sair daqui, vou voltar para casa. O que eu vou colher antes de dormir ainda? Porque tudo para o espírito é vida, é construção. É preciso aproveitar em todos os seus momentos. A palavra serviço, no conto dessa história, diz respeito a isso. A como nós podemos estar produtivos e
se apropriar dessas produções de maneira inteligente, de maneira criativa, de maneira que eu aproveite a cada dia da minha vida, até chegar lá próximo ao meu desencarne, e olhar para trás e dizer assim, nossa, eu não aprendi tudo que eu deveria, mas olha, isso e isso, eu consegui. Eu consegui fazer essa interpretação e consegui melhorar, eu não tenho dúvida disso. Mas para você chegar nesse ponto, é preciso experimentar. Estar sendo duro com a vida, consigo mesmo, é não olhar para si. Às vezes vamos dormir, estamos tristes, não sabemos nem o motivo. Às vezes é por mágoa, pelo que o outro fez. E para que você está magoado? Por quê? Vai te levar isso aonde? Te levou a um sofrimento. Você está tentando fazer essa interpretação. Aí já é o bom senso. Então, tudo bem. Isso gerou um sofrimento, te gerou angústia, mas pense sobre isso. Arrume a casa. Arrume a sua mente. Direcione para onde você quer. Pense. Não desista de uma ação que é importante para você como espírito. Lembre, você quando acorda vai tomar seu café, vai sair para trabalhar, vai pegar seu ônibus, vai bater seu ponto, vai chegar a hora do almoço, final da tarde, lanchinho, pegar o ônibus de volta, chega em casa, vai jantar. Mas a vida não é só isso. Durante esse dia você se relacionou com várias pessoas, você assistiu várias coisas na televisão, na internet, no YouTube. Você pensou uma diversidade de coisas. Pergunto, o que disso tudo, dessa miscelânea, vai me ser útil? E o que amanhã, com isso que eu peneirei, eu posso dividir e não vai fazer mal a ninguém, nem a mim? Essa peneira precisa ser feita diariamente. Ninguém faz por nós. Ele jamais conseguiria dizer para mim, ele pode até dizer, olha, o que é melhor para você é isso, isso e isso. Mas se eu não sentir, eu não viver, eu não experimentar, por isso que as reencarnações existem. É uma necessidade desse nível espiritual que nós estamos. É preciso sentir, algumas pessoas sentem muito mais essas questões, esses sentimentos, através da dor. Dor, entenda, qualquer uma. Física, psíquica, né? Emocional, sentimental. Como você interpretar a sua dor? Às vezes é necessário trazer isso tão perto de nós para que a gente sinta mesmo, fisicamente. Para que a gente sacuda a poeira, dá a volta por cima e retome a vida com outro caminho. Faça isso. Não se permita a deixar o véu no seu rosto. Tire a trava, o palito de dente que está no olho, a terrinha. Tire. E vai se preparando, porque você vai ver. A partir do momento que você fizer isso, você vai ver muita coisa. E aí você toma um outro rumo. Olha, realmente eu magoei, eu fiz isso, mas também comigo isso foi bom, não foi bom. E aí eu vou peneirando. E não vou mais me tornar tão autoritário, tão egoísta, tão orgulhoso, tão vaidoso, a ponto disso me cegar. Eu não consegui me relacionar com as pessoas. Porque todos nós temos um pouquinho desses entraves em nossos olhos. Todos nós. Isso nos limita a avançar, sabia? Às vezes é preciso que o outro diga, olha, você é uma pessoa orgulhosa, viu? E eu não sou orgulhosa aqui nada. Que chatice. Olha para você. Sim. Talvez foi uma fala não muito boa naquele momento, você não estava preparado. Mas você começa a se preparar. Porque a vida não é só chazinho das 5 com torrada. Pode ser que a gente chegue em casa e não tenha nada. E aí a gente vai ter que beber água só e vai dormir de barriga vazia. A gente precisa se preparar cada dia nessa reencarnação com esse espírito mais aberto, desejoso de construir,
de dividir, de se preparar para o que der e vier, mas com o tempo. Não vamos cobrar tudo isso aqui agora. Não vamos nos sentir culpados. Porque a sensatez é algo também que pode ser construído. É preciso ponderação. E, por final, eu queria dizer para vocês de que a sensatez, o bom senso, também pode ser respondido e trabalhado no sentido vibratório. Por isso que é importante, aonde chegarmos, estarmos sentindo essa vibração. O que o ambiente, o que o momento espera. Para que a gente possa, junto com essa energia, melhorar o ambiente e desfazer aquilo que não é bom. E o nosso bom senso, com certeza, vai nos levar a ser feliz. Eu espero que essas reflexões de hoje, realmente a gente traga para nós. E que o tempo todo a gente lembre, olha, eu preciso ter bom senso. É importante para que eu seja feliz. Tá bom? Boa noite.